Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Boa madrugada para vocês, ouvintes e amantes do mistério. Hoje é terça-feira, madrugada de terça-feira, e lá fora a chuva cai pesada, por isso vocês estão ouvindo ao fundo um barulhinho. A chuva cai pintando a noite com sombras e sussurros. Um clima perfeito para mergulharmos em histórias sombrias, não acham? Histórias de criaturas ocultas na escuridão, de mistérios. Preparem-se, pois eu, essa madrugada, vou contar para vocês alguns relatos. Afinal de contas, eu sou a contadora de histórias. Acomodem-se, ajuste o som e venha comigo nessa viagem ao desconhecido. Vamos começar logo de cara com um relato. É o relato da Nájila. Ela diz assim, ó. Meu marido não era quem eu pensei. Ao primeiro momento, quando eu vi esse relato, eu falei, uai, será que foi no canal certo que ela escreveu isso? Mas pasmem, foi. E vamos lá. Olá, contadora. Meu nome é Nájila e há muito tempo carrego um segredo que nunca tive coragem de contar a ninguém. Mas hoje, depois de ouvir tantos relatos no seu canal, sinto que preciso dividir isso com alguém. Talvez me ajude a entender ou pelo menos me alivie a consciência. Tudo começou quando eu casei com o amor da minha vida, o Muriel. Ele era um homem maravilhoso, gentil e misterioso na medida certa. O tipo de pessoa que tem uma aura magnética e que te prende sem que você perceba. No começo do nosso casamento, tudo parecia perfeito, mas logo percebi algo estranho. Muriel saía todas as noites. Não importava se estava frio, se estava chovendo, ou se não estávamos no meio de uma conversa importante. Quando dava meia-noite, ele pegava o casaco e saía sem dar explicação alguma a mim. Bom, no começo, tentei não dar muita importância, mas com o tempo, aquela inquietação foi crescendo dentro de mim. Para onde ele estava indo? O que tanto ele fazia na calada da noite? Isso foi se repetindo até que um dia eu resolvi seguir. Por que não? Me escondi atrás e então ele entrou num cemitério. Bom, se ele entrou, ele é meu marido, eu vou entrar também, pensei. Me escondi atrás de uma lápide e espiei. Muriel, o amor da minha vida, se ajoelhou diante de um túmulo antigo, colocou as mãos no chão e começou a tremer. Seu corpo se contorceu de um jeito impossível de explicar. E eu ouvi o som de ossos estalando, se reorganizando. Ele soltou um gemido rouco. Ai, e eu vi. Eu vi o meu marido se transformar em algo que não era humano. O que estava diante de mim era uma criatura gigante, com pelos escuros e olhos estendidos como brasas. Seu rosto não era mais o rosto lindo do Muriel que eu amava e conhecia. Era um monstro, era uma fera. Era o que vocês chamam aqui no canal de lobisomem. Eu estava tão apavorada que minhas pernas falharam e eu acabei tropeçando. O barulho foi suficiente para chamar a atenção da criatura, que virou a cabeça na minha direção. Foi nesse momento que meu coração quase parou. Os olhos da besta encontraram os meus e eu descobri
que ele me viu. Mesmo naquele estado, Muriel sabia que era eu. Ele ficou ali parado alguns segundos me observando, até que soltou um rosnado profundo e adentrou a noite. Eu voltei para casa em choque. Passei o resto da madrugada sentada na cama, esperando ele voltar. E ele voltou, ao amanhecer, exausto, com lama no corpo e um olhar triste. Você já sabe, foi a única coisa que ele disse. E eu sabia. Mas e agora? O que eu faria com essa verdade? Não consegui ir embora. Não consegui me separar dele. Muriel continuou sendo um homem porque eu me apaixonei, mesmo carregando esse segredo sombrio. Desde aquela noite, nunca mais o segui. Nunca mais toquei no assunto. Mas todas as luas cheias, quando ele saía sem dizer para onde vai, eu apenas fecho os olhos e rezo para que ele volte inteiro e sem sangue nas mãos, se é que vocês me entendem. E ela pergunta aqui no finalzinho: essa é minha história, contadora, e eu ainda me questiono até hoje se eu fiz a escolha certa. Então eu uso o seu canal nesse momento para repartir minha história e pedir opinião, se vocês puderem. O que vocês fariam? Nossa, Nájila, obrigado por ter compartilhado com a gente. Seguidores, com todo respeito, com todo carinho, a Nájila pede a opinião de vocês. O que vocês fariam se fossem vocês? Vamos lá de mais um conto. Conto de seguidora do canal também. Olá, contadora. Eu sou Carolina e minha história é real. Nasci e cresci num bairro da cidade de Formosa, onde praticamente todos se reconheciam, todos se conheciam. Contadora, vamos começar de novo. Meu nome é Carolina e por muitos anos carreguei um segredo que poucos acreditariam. Nasci e cresci em Formosa, uma cidade pacata no interior, mas que escondia uma lenda antiga. Todo ano, sempre na mesma época, um lobisomem era visto nas redondezas. Os mais velhos contavam sobre uivos assustadores, rastros de gás em portas de madeira e animais desaparecidos. Quando criança, eu achava que era apenas histórias para nos manter dentro de casa. Mas, ao crescer, percebi que havia algo real por trás da lenda. Eu tinha cerca de 16 anos quando vi o lobisomem pela primeira vez. Sim, pela primeira vez. Era uma noite quente e eu havia saído para encontrar algumas amigas. O caminho de volta para casa era longo e solitário, cortando parte de um bosque que sempre me deu arrepios. Mas aquela noite foi diferente. Havia um silêncio incomum no ar, como se a natureza prendesse a respiração. De repente, um uivo atravessou a noite, tão perto que eu senti meu corpo congelar. Então, entre as sombras, vi aqueles olhos brilhantes me observando. Eu queria correr, mas não conseguia. A criatura saiu das sombras e, por instantes, não conseguia acreditar no que estava diante de mim. Era enorme, com pelos escuros e dentes afiados reluzindo sob a luz da lua. Seu olhar, porém, não era de um monstro sanguinário. Havia algo ali, algo humano. Pois é, então, num piscar de olhos, ele desapareceu na mata.
Depois daquela noite, passei a pesquisar tudo o que podia sobre lobisomens e maldição. Descobri que décadas atrás, um jovem chamado Vicente havia desaparecido misteriosamente na cidade. Alguns diziam que fora atacado por um animal. Outros acreditavam que fora amaldiçoado por uma briga, após uma briga com um morador conhecido por praticar feitiçaria. O fato é que, desde o desaparecimento de Vicente, a lenda do lobisomem começou. Anos se passaram, mas aquela criatura nunca me deixou. Todo ano, na mesma noite, eu esperava pelos uivos. Nunca mais o vi tão perto, até que certa noite decidi procurá-lo. Caminhei até o bosque, guiada pela minha intuição. Não consigo explicar, mas a minha intuição me seguiu até lá. Não demorou muito para que eu sentisse sua presença. Ele estava ali, entre as árvores, só me observando. Eu sei que você não quer me machucar, eu sussurrei, sem saber se ele poderia ou não me ouvir, se ele me entenderia ou não. Ele permaneceu imóvel. Seus olhos brilhavam na escuridão, e por um momento tive a impressão que ele hesitava. Então, como da primeira vez, desapareceu na noite. Foi naquele momento que decidi descobrir a verdade. Passei meses investigando, perguntando aos mais velhos sobre Vicente e sua história. Até que uma senhora me contou algo que mudou tudo. Se ele é quem você procura, precisa estar lá quando o sol nascer. Na próxima lua cheia, voltei ao bosque. Aguardei em silêncio e ele apareceu. Desta vez, não fugi. Permaneci firme, observando-o. Ele também não se moveu, apenas me olhava. Aos poucos, a lua começou a descer e eu testemunhei o impossível. Seu corpo começou a se transformar. Os pelos sumiram, os ossos se rearranjaram e diante de mim caiu um homem magro e exausto. Era Vicente. Seus olhos, agora humanos, estavam tomados pela dor e pela surpresa. Ele não falava, apenas me encarava, como se estivesse tentando entender o porquê de eu estar ali. Me aproximei devagar e estendi a mão. Você está livre agora. Ele segurou minha mão com fragilidade. Pela primeira vez em anos, Vicente sentiu que não estava sozinho. E naquela manhã, a lenda do lobisomem de Formosa chegou ao fim. Chegou ao fim? Bom, essa é a história da Carolina. Carolina, a história chegou ao fim porque você viu ele se transformar em homem de novo? Carolina, se você estiver me ouvindo, eu quero saber mais detalhes. Eu gostei. Me explica. Então vamos seguir. O Segredo Sombrio de Duartina. Mais uma história de seguidora. Duartina sempre foi uma cidade pacata, com suas ruas silenciosas e noites estreladas. No entanto, nos últimos meses, um clima de medo se instalou. Moradores relatavam aparições sombrias e ataques misteriosos. O gado de algumas fazendas aparecia morto. Cães uivavam sem motivo e, em certas madrugadas, sombras assustadoras eram vistas vagando pelos e matas. A Dona Odete, uma senhora que morava sozinha perto da estrada de terra que levava ao rio, foi a primeira a relatar algo realmente assustador. Certa noite,
Enquanto costurava à luz do lampião, um som, ela ouviu um som do lado de fora. Quando se aproximou da janela, viu uma figura alta e magra, de olhos brilhantes e vermelhos, parada na escuridão. Dona Odete ficou apavorada, fechou todas as portas e rezou até o amanhecer. O relato dela foi o primeiro de muitos. Outros moradores começaram a contar histórias semelhantes. Seu Amâncio, dono de um armazém na praça, afirmou ter visto um vulto enorme, debruçado sobre um bezerro, em sua fazenda. Quando gritou, a criatura ergueu a cabeça e revelou o focinho alongado e dentes afiados. Antes que pudesse atirar, a besta desapareceu na escuridão. A cidade entrou em pânico. Algumas famílias começaram a se reunir em vigílias noturnas, armadas com lanternas e facões. Mas quem poderia estar ali, por trás daquelas aparições? No meio de um mistério, um nome começou a surgir: Júlio, um empresário bem-sucedido da região, dono de uma fábrica de móveis. Júlio era um homem reservado, sempre muito educado. No entanto, seus empregados começaram a notar algo estranho. Ele faltava ao trabalho nos dias em que seguiam as noites de aparição, aparecendo sempre pálido e abatido. Alguns diziam que ouviam ruídos estranhos vindo de sua chácara nas noites de lua cheia. O jovem Rafael, morador da cidade e curioso por natureza, decidiu investigar. Ele convenceu alguns amigos a se esconderem perto da propriedade de Júlio em uma noite de lua cheia. Com lanternas e celulares prontos para filmar, se esconderam atrás de uma cerca. À meia-noite, os uivos começaram. Primeiro, distantes, depois mais próximos. Uma sombra gigantesca surgiu na varanda da casa de Júlio. Aos poucos, uma figura foi se contorcendo e crescendo, até que, em questão de segundos, uma criatura de pelos escuros e brilhantes surgiu, erguendo-se sobre as patas traseiras. Era um lobisomem. Rafael e seus amigos se entreolharam, tentando conter o pânico. A criatura saltou do alpendre e correu em direção à mata. Eles seguiram com cuidado, filmando tudo. O lobisomem atacou um bezerro, mas ao ouvir um barulho, levantou-se, farejou o ar e disparou na direção deles. O grupo saiu correndo desesperado, deixando para trás lanternas e mochilas. Na manhã seguinte, Rafael levou os vídeos ao delegado que, cético, decidiu investigar. Ao chegar na casa de Júlio, encontrou o empresário caído no chão, nu e ensanguentado. Ele parecia exausto e confuso. Diante das evidências e do medo da população, Júlio confessou, enfim, a sua maldição. Ele contou que, anos atrás, em uma viagem ao interior do Mato Grosso, foi atacado por um animal estranho. Desde então, a cada lua cheia, perdia a consciência e se transformava em algo que não conseguia controlar. Tentara fugir, mas a fera dentro dele sempre voltava para casa. A cidade ficou dividida. Alguns queriam expulsá-los, outros sentiam pena. No fim, Júlio foi levado para uma clínica em outra cidade, onde especialistas tentaram ajudá-lo. Mas até hoje, há quem diga que, nas noites mais escuras, ainda se ouvem uivos longínquos vindo das matas de Duartina. Esse foi um relato de uma seguidora que preferiu não falar. Eu tô pertinho de Duartina. Ai, meu Deus.
Vamos seguir? Tem mais um relatinho aqui. A Maldição de Luiz Guilherme. Luiz Guilherme sempre teve tudo que o dinheiro poderia comprar. Herdeiro de uma fortuna imensa e dono de um charme irresistível, ele era o jovem mais cobiçado da alta sociedade. No entanto, por trás dos sorrisos e da vida luxuosa, havia um segredo sombrio que a atormentava desde a infância. Desde muito pequeno, ele percebia que sua família escondia algo dele. Os jantares requentados eram sempre acompanhados de conversas sussurradas, olhares temerosos e regras estranhas que seus pais impunham, principalmente quando a lua cheia se aproximava. Nunca saia de casa à noite, Luiz. Evite os espelhos grandes quando o sol se põe. Se ouvir uivos, tranque-se no quarto e não abra para ninguém. Conforme crescia, o rapaz começou a perceber que sua linhagem era marcada por uma maldição. Maldição essa que era antiga e cruel. Aos 18 anos, uma noite de lua cheia, Luiz Guilherme finalmente descobriu a verdade. Ele estava em uma festa, cercado de amigos e belas mulheres, quando um desejo incontrolável tomou conta dele. Seu corpo começou a queimar. Seus sentidos se aguçaram e de repente ele sentiu o cheiro de sangue. Assustado, fugiu para os jardins da mansão onde a festa acontecia e, diante do reflexo de um lago, viu sua forma mudar. Os olhos brilhavam como brasas, os dentes cresceram, garras afiadas substituíram seus dedos. O lobisomem dentro dele havia, enfim, despertado. Naquela noite, Luiz Guilherme não se lembrava nada além da escuridão e dos instintos ferozes que o consumia. Quando acordou, estava no chão frio de uma floresta distante, coberto de lama e com restos de um animal abatido ao seu lado. O pavor tomou conta dele. A partir dali, sua vida nunca mais seria a mesma. Nos anos seguintes, ele tentou fugir da maldição, mas nada adiantava. Se afastou de festas, se afastou de amigos e de qualquer pessoa que pudesse ser vítima da fera dentro dele. Buscou respostas em livros antigos, consultou curandeiros, viajou para terras distantes em busca de uma cura. Mas tudo o que encontrou foram histórias de sua linhagem condenada. Sua família, por gerações, carregava esse fardo, escondendo-se da sociedade e vivendo sob regras rigorosas para evitar tragédias. Desesperado, Luiz Guilherme decidiu se isolar completamente. A mansão onde vivia tornou-se uma fortaleza. Serviçais eram instruídos a desaparecer antes do anoitecer. Janelas eram trancadas com ferrolhos reforçados e o próprio Luiz se trancava em um cômodo secreto nos dias de lua cheia. Mas, por mais que tentasse controlar a fera dentro de si, a sede por liberdade crescia a cada transformação. Agora, aos 25 anos, Luiz Guilherme vivia isolado nos arredores da cidade, temendo a próxima lua cheia. Mas algo mudou. Recentemente, ele percebeu que está sendo seguido. Alguém conhece seu segredo. Uma mulher misteriosa apareceu na sua vida, trazendo consigo segredos ainda mais obscuros que os seus. Será que ela tem as respostas que tanto ele busca?
Ou será que a sua maldição está apenas começando? Na última noite de lua cheia, algo diferente aconteceu. Quando despertou de manhã, não estava sozinho. Marcas de pegadas ao seu redor indicavam que outra criatura havia estado ali. O medo dominou. Será que ele não era o único lobisomem da cidade? Se sim, quem mais carregava o fardo dessa maldição? E, mais ainda, estaria a pessoa atrás dele? Bom, seguidores, a história termina assim. Gostei, gostei muito. Obrigado pelo carinho. Antes de a gente começar a próxima história, eu quero aproveitar que você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha as nossas histórias. Você tem um conto para nos contar? Você tem uma história? Vivenciou uma situação? Conta pra gente. A gente adora escutar histórias diferentes. Vamos de mais então, uma história de seguidor. O encontro de Sônia com um lobisomem em Poços de Caldas. Quem nos conta é a própria. Em uma noite fresca, em Poços de Caldas, o céu estava limpo e a praça central, como sempre, era um ponto de encontro para moradores e turistas. Eram 19 horas quando Sônia decidiu dar uma volta. Havia algo diferente no ar aquela noite, uma inquietação que ela não conseguia explicar. Ela caminhava tranquilamente, admirando os postes antigos e as sombras que se projetavam no calçamento de pedra. O burburinho das pessoas no café e bancos pareciam normais, mas um arrepio subiu pela espinha de Sônia quando percebeu que, em determinado ponto da praça, o silêncio tomava conta. Foi então que ela viu, no fim do caminho de pedrinhas, perto da fonte iluminada, havia uma figura imóvel. No início pensou ser um homem, mas algo não estava certo. A criatura era alta demais. Seus ombros largos pareciam estar curvados. Seus ombros largos e pareciam estar curvada como se lutasse contra sua própria postura. Quando a luz do poste mais próximo iluminou seu rosto, Sônia conteve um grito. Os olhos refletiam um brilho amarelado selvagem. Os pelos cobriam parte do rosto e a boca parecia maior do que deveria ser, com dentes que reluziam à luz fraca. O tempo pareceu congelar. O coração de Sônia disparou e ela sentiu um instinto primitivo gritar dentro dela: corra! Mas seus pés estavam presos ao chão. A criatura ergueu a cabeça e farejou o ar, como se sentisse sua presença. Um rosnado ecoou na praça. Pessoas próximas pareciam não perceber o que estava acontecendo. Algumas continuavam conversando, outras caminhavam sem preocupação. Foi nesse momento que Sônia percebeu algo ainda mais aterrorizante. O lobisomem estava ali, no meio de todos, mas ninguém parecia enxergá-lo. O ser deu um passo em sua direção. Sônia finalmente conseguiu se mover e recuou, tropeçando na guia da calçada. O barulho chamou a atenção de um senhor que estava sentado próximo. Ele olhou na direção do lobisomem e arregalou os olhos. Ele também via. O homem sentou-se abruptamente e murmurou algo antes de desaparecer na rua lateral. Sônia não teve tempo para pensar. A criatura rosnou mais alto e, num movimento rápido, deu um salto, sumindo entre as árvores da praça. O silêncio foi quebrado pelo som dos grilos
e pelo murmúrio diante da cidade, distante da cidade. Sônia permaneceu imóvel por alguns instantes, ofegante. Ela sabia o que tinha visto e não estava sozinha. Quem era aquele senhor? Como o lobisomem estava ali sem ser percebido por todos? Nos dias seguintes, Sônia tentou encontrar respostas. Buscou informações sobre lendas locais, conversou com idosos, mas ninguém parecia querer falar sobre o assunto. Até que um bilhete apareceu embaixo da porta de sua casa. Você viu o que não devia, mas não está sozinha. Venha à praça meia-noite, assinado R. Ela sabia que estava prestes a descobrir algo muito maior do que jamais imaginara. Sônia, você para a história aqui, Sônia. Por favor, volte. Nos conte, você foi até a praça? Quem que esse R? Não, Sônia, por favor. Como que eu vou passar o meu dia? Ai, Jesus. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado, viu, Sônia? Obrigado demais pela história. Nós adoramos, eu adorei. Não estou sozinha, estou sentada numa mesa. São 6 horas da manhã, daqui a pouco eu preciso começar a minha rotina. Tem uma pessoinha aqui na minha frente e escutando todas as histórias e ela tem a mesma opinião que eu. Cadê o resto dessa história? Nos conte, a gente quer saber o que mais aconteceu. Olha, eu tô procurando aqui, ó, olhando o e-mail, o que eu faltei aqui? Não, realmente a história faltou. Faltou o final, Sônia, por favor, nos mantenha informados. Muito obrigada, Sônia, pelo relato, viu? Obrigado mesmo. E aguardamos o final. Então vamos seguir de mais relatos. Agora relato de um seguidor. O lobisomem no rio de Santa Fé do Sul. Meu Deus, aqui perto. Meu nome é Armando, sou pescador há mais de 20 anos e sempre acompanho o canal, a contadora de histórias. Beijo, Armando, obrigado pelo carinho. Nunca imaginei que um dia teria um relato desses para compartilhar, mas aconteceu. E até hoje não consigo explicar o que eu vi. Era uma noite quente de verão e eu estava às margens do rio Paraná, próximo à cidade de Santa Fé do Sul. Costumo pescar de noite porque é quando os peixes aparecem em maior quantidade. E naquela ocasião estava sozinho. O único som era o das águas correndo e dos grilos cantando. O céu estava claro, iluminado pela lua cheia, e a única iluminação vinha da minha lanterna e do reflexo prateado da água. Já passava da meia-noite, quando ouvi algo estranho acontecendo. Do outro lado da margem, onde a vegetação é mais densa, ouvi um barulho de galhos quebrando. No começo, pensei que fosse um animal qualquer, talvez um tatu ou um cachorro do mato, mas então o barulho ficou mais intenso, como se algo grande estivesse caminhando pela mata. Fiquei atento, tentando enxergar o que era. Foi quando eu vi uma silhueta escura saindo das árvores e se aproximando da beira do rio. Meu sangue gelou na mesma hora. Era alto, muito mais do que um homem comum, e andava meio curvado, como se estivesse sentindo o cheiro da água. Quando a criatura entrou na luz da lua, meu coração quase parou. O que vi naquela noite jamais saíra da minha memória. O bicho era coberto de pelos escuros e pele reluzindo sobre o luar. Seus braços eram longos, as mãos terminavam em garras afiadas, mas o pior eram os olhos, dois pontos amarelos e brilhantes, que pareciam perfurar minha alma. O rosto era um misto de humano e fera, um focinho alongado e dentes que reluziam. Meu corpo inteiro se arrepiou. Fiquei imóvel, segurando a respiração, com medo de aquilo me notasse.
O lobisomem abaixou-se e tocou a água com as garras. Parecia estar bebendo, mas sua postura indicava que estava em alerta, como se estivesse farejando alguma coisa. Meu coração batia tão forte que temi que ele ouvisse. De repente, sem aviso, a criatura ergueu a cabeça e olhou diretamente para mim. A sensação foi como se um gelo percorresse a minha espinha. Meus instintos gritavam para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Ele soltou um rosnado baixo, quase um grunhido gutural. Foi aí que minha lanterna escorregou da minha mão e caiu na água, fazendo um barulho alto. O lobisomem reagiu na hora, soltou um uivo assustador e se ergueu das patas traseiras, mostrando a sua imponência. Eu não pensei duas vezes, larguei tudo e corri para meu barco. Nunca remei tão rápido na minha vida. Quando olhei para trás, vi apenas a silhueta desaparecendo na escuridão da mata. Naquela noite eu não voltei para buscar minhas tralhas. Até hoje evito pescar sozinho naquele trecho do rio. Algumas pessoas dizem que é lenda, que minha mente me pegou peças, mas eu sei o que eu vi. E agora, sempre que vejo a lua cheia no céu, lembro que os meus olhos amarelos, aqueles olhos amarelos me observando na beira da água. E vocês, acreditam que o lobisomem ainda ronda aquele lugar? Obrigado, senhor Armando. Obrigado pela sua história. Obrigado mesmo, de coração. E sim, eles sempre voltam. De tempos em tempos, eles voltam sempre no mesmo lugar. É impressionante, né? Vamos então de mais um relato. Esse aqui a pessoa não falou quem que ela é. O e-mail chegou num nome fictício, assim, muito surreal. A Luz da Lua. Luz da Lua, obrigado pelos seus 3 relatos de hoje, tá? O acampamento e a batalha dos lobisomens. Peraí que eu vou ler de novo. O acampamento e a batalha dos lobisomens. Uau! Era para ser um final de semana tranquilo na Mata Atlântica. 2 casais, Lucas e Mariana, junto com Rafael e Amanda, decidiram acampar em uma área isolada, muito longe do barulho da cidade e próximo a nascentes cristalinas. A ideia era aproveitar a natureza, fazer trilhas e contar histórias ao redor da fogueira. Depois de uma caminhada cansativa, montaram barraca em uma clareira cercada por árvores imensas e o som incessante de grilos. O clima estava agradável, a lua cheia brilhava no céu forte. Após um jantar simples, os 4 se reuniram em torno da fogueira, rindo e conversando. Foi então que ouviram um som distante. No início parecia um rugido abafado, mas logo perceberam que era algo mais grave, mais gutural. O barulho vinha da floresta, um rosnado profundo, carregado de fúria. O grupo se entreolhou, tentando entender se era um animal comum ou algo mais ameaçador. Deve ser uma onça, sussurrou Rafael, tentando parecer calmo, mas a sua expressão dizia o contrário. De repente, outro rosnado, desta vez mais próximo. O silêncio tomou conta do grupo. A fogueira estralava, mas ninguém se mexia. Então, um som de passos pesados se fez ouvir, esmagando folhas secas e galhos. Lucas pegou a lanterna e apontou na direção do barulho. Entre as árvores, 2 figuras gigantescas emergiram, enormes, cobertas de pelos negros e marrons, os olhos brilhando em um amarelo incandescente.
Os dois lobisomens estavam em pé, rosnando um para o outro. As garras à mostras pareciam estar em disputa territorial. O grupo ficou paralisado. Amanda segurou o braço de Rafael, quase cravando as unhas em sua pele. Mariana tampou a boca para não gritar. A tensão era sufocante. Então, sem aviso, os dois lobisomens se lançaram um contra o outro. O impacto foi tão grande, tão forte, que as árvores ao redor sacudiram. As garras cortavam o ar, os uivos ecoavam pela mata e a luta era aterrorizante. Um deles foi jogado contra um tronco, quebrando-o ao meio. Outro avançou com ferocidade, mordendo e rasgando. O cheiro de sangue misturou-se ao ar úmido da floresta. Os amigos sabiam que não podiam ficar ali por muito tempo. Se um lobisomem percebesse sua presença, seriam as próximas vítimas. Mariana fez um sinal para que recuassem lentamente. Mas então, Mariana. Amanda pisou em um galho seco. O estralo foi como um tiro na noite silenciosa. Os dois lobisomens pararam a briga e, em perfeita sincronia, viraram a cabeça em direção ao grupo. Os quatro correram sem pensar. A mata fechada dificultava a fuga, mas o medo os impulsionava. Os rosnados vieram logo atrás. Os lobisomens os perseguiam. Após minutos que pareceram uma eternidade, avistaram o carro estacionado perto da trilha. Lucas puxou as chaves do bolso com as mãos trêmulas e destravou o veículo. Todos entraram e bateram as portas ao mesmo tempo. No instante que Rafael ligou o motor, um dos lobisomens saltou sobre o capô, arranhando o vidro com garras enormes. O urro da criatura fez o carro tremer. Mariana gritou. Rafael engatou a ré e acelerou com tudo, derrubando o monstro no chão. Eles fugiram dali sem olhar para trás. Desde aquela noite, nunca mais voltaram à floresta. E sempre que a lua cheia aparece no céu, lembram-se dos olhos selvagens que os encaravam no meio da mata. Queridos, essa história me contaram pessoalmente. Eu anotei os detalhes e eu vou contar para vocês na íntegra, ok? Então vamos lá. Ricardo sempre foi um homem de poucas palavras. Como vigia noturno em Formosa, passava suas noites patrulhando os galpões de uma transportadora na saída da cidade. O trabalho era monótono, mas ele não se importava. Gostava do silêncio, gostava do brilho frio da lua refletindo no asfalto e do som distante de cachorros latindo na escuridão. Naquela noite, porém, o silêncio parecia mais pesado. O vento soprava com força, balançando as copas das árvores e fazendo as placas metálicas dos galpões rangerem. Ricardo ajeitou o boné na cabeça e apertou mais forte a lanterna em suas mãos. Algo não estava certo. Ele caminhava ao longo da cerca quando percebeu um movimento na escuridão. No início, pensou que fosse um cão, mas mas a silhueta era grande, maior do que qualquer animal que já tinha visto. Seu coração bateu mais rápido, apontou a lanterna em direção ao vulto e o facho de luz revelou algo que o fez congelar. A criatura estava ali entre as árvores, a poucos metros dele. Era enorme, muito maior do que qualquer lobo ou cão.
Sua pele era coberta de pelos negros e desgrenhados, e seus olhos brilhavam em tom amarelo assustador. Os músculos eram visíveis sob a pelagem espessa, e as garras afiadas refletiam a luz como lâminas de metal. Ricardo recuou um passo, sentindo o suor escorrer por sua nuca. Nunca havia acreditado em histórias de lobisomem, mas agora, diante daquele monstro, a descrença se dissipava. A criatura rosnou, um som gutural que fez seu peito vibrar. Então a criatura avançou. O vigia girou nos calcanhares e correu, sentindo os passos pesados da besta atrás de si. O barulho de suas garras rasgando a terra era ensurdecedor. Ele correu em direção ao galpão principal, onde poderia trancar a porta de metal e tentar pedir ajuda pelo rádio. Mas a criatura era rápida. Ricardo sentiu o baque quando algo atingiu suas costas, jogando ele no chão. Sua lanterna voou de suas mãos, rolando para longe e deixando na penumbra. Ele se virou a tempo de ver a criatura pairando sobre ele, os dentes brilhando sobre a luz fraca da lua. Ricardo fez a única coisa que lhe restava. Pegou um pedaço de cano de ferro que estava caído ao lado do galpão e ergueu como uma lança. Quando a criatura saltou sobre ele, moveu o cano com todas as suas forças. O metal afundou no ombro da criatura, que soltou um urro terrível e cambaleou para trás. Aproveitando o momento, Ricardo se afastou e até a lanterna e pegou novamente. Apontou a luz para a criatura que agora recuava para as sombras. Ela rosnou uma última vez antes de desaparecer na escuridão da mata. Ricardo ficou ali, ofegante, seu coração martelando no peito. Aquela coisa era real e estava à espreita. Ele sabia que naquela noite tinha encarado o maior e mais forte monstro que já existira. E talvez voltasse para terminar o que começou. Muito obrigado pela história, viu? Muito obrigado mesmo. Essa pessoa que me contou essa história, eu conheci ela dentro de um clube. Incrível, né? Conversa vai, conversa vem, foi me contando a história. Foi ele quem vivenciou essa história, tanto que me encheu de detalhes. E você? Já enviou sua história para nós? Você sabe que nós temos um e-mail que recebemos a história, a gente coloca a sua história no meio de outras aqui e nós contamos ela para as outras pessoas. E nós adoramos. Você ainda não enviou? Então, na descrição do vídeo tem lá o nosso e-mail. Combinado? Ouvintes, então foi isso. Com isso a gente despede de vocês, a gente encerra essa coletânea e eu estou aqui esperando o seu relato, porque é importante para nós. Reparta com a gente e principalmente a continuação da Sônia. Um beijo para vocês, uma ótima semana.